A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença do reino de Deus, o que o reino de Deus nos propõe e o que o império das trevas nos propõe. Que algumas pessoas, elas vão falar exatamente que o império das trevas é um reino, mas não, um império, viu? É um império onde há alguém que governa ilegítimo. Aliás, ilegítimo nos dias de hoje, porque Jesus já tomou esse império das mãos dele. Amém? Então, o império das trevas não irá prosperar, mas o reino de Deus irá prevalecer sempre. Em Lucas 19:10, o que é que diz aí? Outra tradução, coloca assim: o que se havia perdido? O Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? O que se havia perdido ou o que se havia perdido, ok? Então, o que, diga assim, o que não é quem, certo? O que se havia perdido, nesse texto, está falando do reino que se havia perdido. E o Filho do Homem, que é o rei desse reino, ele veio buscar e salvar o reino que se havia perdido. E quando fala que o reino que se havia perdido, amados, aí está incluso tudo. Diga assim, está incluso tudo. Está incluso tudo. Está incluso você, sua casa, sua família, a criação. Está incluso o governo, está incluso tudo, amém? Porque o que se havia perdido lá no princípio, o que se perdeu? Diga assim, um reino. Quando Adão e Eva, eles pecaram, eles abriram mão de um reino. E esse reino, amados, quem governava era o Senhor. O Senhor criou todas as coisas perfeitas, e quando o homem negociou, o que se perdeu foi um reino. E quando se perdeu o governo desse reino, se perdeu tudo. Se perdeu a natureza divina que havia nesse reino, se perdeu a abundância que se havia nesse reino, que o homem desfrutava, se perdeu a identidade, se perdeu a comunhão, se perdeu tudo. E Lucas 19:10 está falando exatamente isso, que Jesus veio buscar e salvar esse reino que se havia perdido. Mas esse reino que se havia perdido foi resgatado. Diga amém. Amém. Ele foi tomado novamente o domínio dele. E, amados, nós precisamos entender que Jesus, ele é o Senhor desse reino. Amém? Ele governa. Quando Ele não governará somente quando ele voltar, mas ele já governa. Porque na sua morte, na sua ressurreição, ele resgatou, diga assim, resgatou. E quando ele resgatou, veio com esse resgate tudo que se havia perdido. A possibilidade do homem novamente ter identidade com o seu Criador. A possibilidade do homem novamente usufruir do ambiente de riqueza, de prosperidade, de abundância que esse reino ele oferece. Amém? Então, nós precisamos colocar isso no nosso coração, porque nós muitas vezes cremos que o reino ele só tem uma dimensão espiritual. No começo, o reino de Deus ele vai governar você primeiro, porque para você governar fora, o reino tem que te governar primeiro. Aleluia? Não adianta você querer governar fora, se dentro você está totalmente alheio. Sem direção de Deus, sem domínio próprio, sem o fruto do Espírito. E aí a gente já estudou algumas ministrações passadas, como que é o governo de Deus no homem de dentro para fora, né? Começa primeiro no resgate espiritual, começa depois com a manifestação da sua vida, tudo aquilo que está condizente às suas emoções, a sua mentalidade, o seu comportamento, a sua maneira de conviver. Então você vê que o fruto do Espírito ele traz isso, esse governo interior, que é manifesto. Amém? Que é manifesto. E quando é manifesto, ele traz ali consigo todo um comportamento que faz parte da cultura que o reino de Deus oferece para nós. Assim também, amados, os dons do Espírito, nos tornando pessoas operantes, pessoas espirituais, pessoas que irão ser ali debaixo de uma direção de Deus, totalmente contribuinte com o corpo. Amém? Então, nós vemos que esse reino ele governa de dentro para fora.
Quero ressaltar isso, por quê? Porque alguns dizem assim, mas o reino de Deus na minha vida, ele só é espiritual. Ok, se ele é espiritual, agora está na hora de você colocar uma prática nisso. Porque ele também é prática. Diga assim, o reino de Deus é prática. E se o reino de Deus é prática, o reino de Deus ele precisa ser expressado na nossa vida. As pessoas precisam ver em nosso comportamento e nossas atitudes isso. Aleluia, a gente sabe que isso não é do dia para a noite. Isso é um treino, diga assim, um treino. É um treino diário. Você não vai manifestar o perdão da noite para o dia. Você precisa trabalhar teu coração, teu entendimento, tua mente, tuas emoções. Por quê? Porque se você é uma pessoa raivosa, se você é uma pessoa que guarda mágoa, rancorosa, amarga, você acha que vai ser fácil treinar isso? Não vai ser uma luta. Tem dia que você não vai querer, você vai ter que ordenar sua mente dizendo assim, hoje eu te obrigo mente, coração a perdoar. E aí você, conscientemente, você vai trabalhando as tuas emoções. Assim também, amados, a mentira, não é? Quantas pessoas têm o hábito de mentir? E para ela, mentir é tão natural. Mas quando vem a prática da justiça e de falar a verdade, quando vem aquela vontade de mentir que é automática, que às vezes está no dispositivo, a pessoa vai falar mentira, mas vem aquela palavra do Senhor. E aí você vai substituindo as práticas de pecado e da cultura do império das trevas pela verdade do reino de Deus. Aleluia. E é assim que as coisas vão acontecendo. De pouquinho em pouquinho, como é que é construída essa natureza divina, né? De fé em fé, de glória em glória, de degrau em degrau. Então, a cada passo, você vai praticando, se tornou prática, vou para outro nível, vou para outro degrau. Mas como que é no império das trevas? Você sabe, amados, que um rei, ele governa um reino, certo? E Jesus, ele é o rei do reino. E no império das trevas, como é que funciona? Quem é o imperador do império das trevas? Quem sabe? Satanás, né? O usurpador. Por isso que ele é um imperador, ele não é legítimo. E quem sabe como o imperador trata seus súditos? Trata de que maneira? Vamos ver quem sabe. Como escravos. Exatamente. Como escravos. No império não tem essa assim, faz porque eu quero que você experimente. Não, você é obrigado a fazer. E é por isso que muitas pessoas que elas acham que são livres no império das trevas, praticando tudo aquilo que elas querem, elas acham que são livres. Por quê? Porque no império, quando você não tem a mentalidade de que você é livre, e só quem pode dar essa mentalidade de liberdade para nós é Jesus. Ninguém pode ver a verdadeira liberdade enquanto seus olhos espirituais não são iluminados. Mas todo escravo que ele vive no império, ele acha que ele é livre. Mas isso é um mero engano. Por quê? Porque o escravo, ele vai trabalhar, vai pegar o fruto do seu salário e vai gastar tudo com a escravidão do império. E o que a escravidão do império faz? Faz você perder dinheiro, faz você deixar de pagar suas contas para alimentar vícios, faz você negociar, faz você ser infiel nas suas finanças, faz você ser uma pessoa de má índole financeira, faz aquele que trabalhou, muitas vezes tem um potencial, tem uma qualidade, tem uma capacidade de poder produzir riquezas, mas ele ganha, ele produz, mas o império conduz ele para que ele perca tudo que ele produziu. Olha só. Então, amados, no império das trevas não há livres, há somente escravos, né? E nós precisamos entender isso. Mas quando que um escravo vai olhar para o outro e saber que ele é escravo? Nunca. Porque todo escravo que olha o outro praticando obras de escravidão, vai olhar e vai dizer assim, você é top. Até que os seus olhos espirituais sejam abertos. E nós só temos a consciência que estávamos escravos quando nós recebemos a libertação.
Porque até então, todo mundo vai achar normal ser escravo. Viver debaixo da prostituição, do adultério, quebrando princípios, mentindo, roubando, falando de maneira fraudulosa, gerando contendas, sendo uma pessoa inimiga um dos outros, agindo com rivalidade, agindo de maneira competitiva para o mal. Olha só, no império a gente vê tudo isso, sim ou não? E no império você não vai produzir e o imperador dizer assim, agora usufrua, de maneira nenhuma. O imperador vai dizer assim, agora você vai pegar tudo e deixar no meu império. Você vai pegar teu potencial e deixar no meu império. Você vai pegar sua família e você vai deixar no meu império. Você vai pegar teus recursos e deixar no meu império. E aí todo mundo sabe, da maneira financeira que eu disse, como você deixa teus recursos no império, né? E como deixa a família no império? Gerando essa questão, amados, da má convivência, mentindo, sendo enganoso dentro de casa, não sendo uma pessoa que conhece o verdadeiro sentido da família, o filho tendo ódio do pai, o pai dando rasteirada nos filhos. Você vê famílias assim? É o que mais tem, né? Um com ódio do outro, um com rivalidade com o outro, um falando mal do outro. Tudo isso é o imperador pegando a tua família e consumindo ela dentro do seu império. Porque no império das trevas, você nunca vai poder usufruir daquilo que Deus te proporcionou como filho para você ter. Satanás sempre vai querer manipular para você perder. Porque no império você nunca ganha, você só perde. Entendeu? Então nós precisamos sempre ter essa consciência. E o Filho do Homem, ele veio fazer isso, ele veio buscar, ele veio resgatar o que se havia perdido, que é o reino de Deus, que é a nossa herança. E os jovens, né? Como os jovens de hoje perdem o potencial máximo da vida deles nesse império? Como? Através de vícios, não é verdade? Por exemplo, amados, um jovem, um adolescente da idade de 12, 13 anos até os seus 18 anos, ele precisa investir para desenvolver seu potencial. E como que o império das trevas, o imperador vai fazer você perder a sua vida, o seu maior tempo precioso de construir? Nos vícios, na bebida, nas drogas, ocupando o seu coração com ódio, com rancor, com ressentimento, com tanta coisa ruim. E aí quando você chega nos seus 25, 30 anos, que passou uma fase da sua vida de você poder construir, ser uma pessoa forte, ser uma pessoa positiva, ser uma pessoa bem-sucedida, como é que chega muitos adultos até os seus 40 anos? Com uma vida totalmente destruída. Por quê? Porque o imperador do império das trevas, que é Satanás, fez você perder todo o teu potencial, toda a tua força, teu vigor, tua maior fonte de energia, que era no tempo da sua juventude, investindo naquilo que não vai fazer você ganhar nada. Olha só, é sério isso, não é verdade? Quando você para analisar, você vê que a sociedade que está presa no império das trevas, ela é assim. E é muito triste isso, amados. Por quê? Porque um jovem, um adolescente, que poderia descobrir seu potencial, crescer no Senhor, ser bendito, construir a força da sua juventude, construir uma vida financeira bendita, uma família bendita, quando chega no ápice de seus 35, 40 anos, está totalmente desiludido. Dizendo assim, não acredito mais em nada, não acredito mais na família, não acredito mais em Deus, não acredito mais em nada. E aí Satanás, como um verdadeiro imperador, tirou tudo de você. Você até teve a sensação de poder usufruir, mas no final, você viu que só tem o que no coração? Vazio, ódio, ressentimento, destruição, falta de sonhos. E quando muitos adultos chegam nessa fase, amados, é muito triste. Você vê pessoas totalmente vazias, não conseguem mais sonhar. E o pouco que construiu, continua destruindo. Porque no império ninguém constrói nada. O salário do pecado é a morte. Vamos abrir a nossa Bíblia em Colossenses 1,13. Colossenses, capítulo 1,
versículo 13. Olha só o que essa palavra nos diz. O qual nos tirou do império das e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele, para ele, ok? Então você vê, nesse versículo 13, que o Senhor, o Rei, que governa o reino, ele nos tirou, diga assim, ele nos tirou. Em outras traduções está assim, ele nos arrancou do império das trevas, ok? Então, quando você recebe o reino e o rei, você é arrancado do império das trevas. Logo, se você foi arrancado de lá, você não pode permanecer com os hábitos de lá. Eu pergunto para você, se você saiu de uma casa, vamos supor, você morava numa casa, sendo essa casa sem cobertura, sendo essa casa totalmente desconfortável, e você vai morar no palácio. Vamos pensar aqui, você sentiria saudade daquela casa que você foi tirado? Sem conforto nenhum? Não, mas muitos sentem. Muitos sentem. E querem voltar, dizer assim, eu me sinto desconfortável nesse palácio. É mais ou menos assim a nossa vida espiritual. Muitos são tirados, não é, daquele ambiente de guerra, de destruição, de morte. E Jesus, como o rei do reino, ele tira você desse ambiente e coloca você agora num ambiente de segurança, de paz, de alegria, de justiça. Só, amados, que alguns que sentem esse impacto de ser arrancado desse império e agora se sente mal porque está em outro ambiente que agora vai exigir de você uma postura, você não pode se sentir desconfortável. Você precisa se sentir alegre e feliz. Você precisa se sentir agora resgatado. Só que o problema de muitos é que não se sentem resgatados. Se sentem ainda presos. Por que se sentem presos? Porque os olhos espirituais ainda não foram abertos. Diga assim para a pessoa do seu lado. Você precisa ver a salvação. Lembra que para entrar no reino de Deus tem 2 níveis. Primeiro, ver o reino. E depois, aliás, nascer da água para ver o reino. E depois nascer das águas e do Espírito para poder entrar no reino. Então, quando você se sente incomodado, é porque você ainda não nasceu de novo. Tem que nascer do arrependimento. Tem que nascer da justiça. Tem que nascer desse ambiente de resgate. Porque quando você nasce desse ambiente de resgate, você pode então se sentir livre daquele ambiente que te escravizava. Se você não consegue ver que você era um escravo e você agora está em outro ambiente, você vai continuar se sentindo escravo. Deu para entender? E aonde que o império das trevas ganha força nisso? Fazendo você ser um escravo, sendo livre. Olha só. Quantas pessoas hoje, elas são livres, mas elas ainda se sentem escravas. Sentem totalmente perdidas, deslocadas, dentro do corpo de Cristo. Se sentem não aceitas. Amados, dentro do corpo de Cristo, você precisa ser corpo para você fazer parte. Mas por que muitos não se sentem parte? Porque não se tornaram corpo. Olha só, né? É uma lógica, existe uma lógica nisso, sim ou não? Existe uma lógica. E nós precisamos sentir isso. Sentir que o Senhor é nosso cabeça, que agora a gente faz parte de um reino. E dentro desse reino, nós nascemos de novo, nós fomos resgatados, amém? Nós fomos resgatados, porque com o reino, amados, que foi restaurado, que foi resgatado por Jesus, ele também resgatou a nós. Diga assim, ele resgatou a minha vida. E se ele resgatou a sua vida, agora você precisa sentir gratidão.
Quais são os frutos daquele que é resgatado? Ele sente acolhido, amado, resgatado, grato. Amém? Um dos sintomas é esse. Uma das manifestações daquele que é tirado de um império é que ele agora não se sente mais escravo, ele se sente livre. Olha só, livre. E porque muitos dentro do corpo dizem assim, é tão difícil viver assim, é tão difícil, esse ambiente me pesa, esse ambiente... Por quê? Porque você precisa nascer de novo. Porque a gratidão e essa alegria, ela só vai habitar no coração daquele que foi resgatado. Amém? Então, a gente viu claramente que o Senhor Jesus, ele nos tirou, nos resgatou do império das trevas. E você não vive mais nesse ambiente. Esse ambiente agora não pode mais fazer parte, nem dentro de você e nem fora. Aleluia. Alguns, por exemplo, no império das trevas, eram pessoas agressoras, pessoas competitivas, pessoas raivosas, né? Pessoas que criavam contenda com tudo, pessoas que chegavam e não geravam um ambiente de paz, só sabia viver num ambiente desfavorável, de guerra, de contenda, de briga. Amados, quando você é restaurado, resgatado, agora você vai ser uma nova criatura. Diga amém. Amém. Aleluia. E uma nova criatura vai viver novos hábitos. Aleluia. Nova criatura sou, não é? Se Cristo vive em mim, eu sou uma nova criatura. Aí você vai dizer assim, pastora, só o reino... Eu só fui resgatado espiritualmente, mas na minha casa a guerra continua. No meu casamento a guerra continua. Na minha vida financeira está tudo igual. Calma. Lembra que a gente falou que o reino de Deus começa primeiro dentro? É nesse ambiente que você está hoje que os valores do reino de Deus vai começar a serem manifestos na sua vida. Lembra que a gente falou que você não pode governar nada fora se dentro não tiver o governo de Deus? Lembra? Pois é. Aí você vai dizer bem assim, eu sou um jovem, mas na minha casa eu ainda sou rejeitado. Eu sou casado, mas o meu marido ainda me trai. Eu sou fiel ao Senhor, mas minha vida financeira ainda não está ajustada. Diga assim, calma. Sabe por quê? Porque esses valores agora que é do reino de Deus, eles precisam agora começar a virar hábito na tua vida. E nada vira hábito, amados, assim, abracadabra, não existe isso. O hábito, ele é uma maneira de viver. O hábito, ele é algo diário que você tem que fazer. Até tudo isso fazer sentido dentro de você. Até isso ser tua prioridade. Então, quando se torna tua prioridade, teu hábito, tua maneira, tuas escolhas, o que acontece? Aquele ambiente ele é impactado pelo reino de Deus que agora virou uma prática. Quantos creem nisso? Amém? Aí vamos supor, você era uma pessoa raivosa, briguenta, era uma pessoa desbocada, falava um monte de palavrão. Agora, os valores do reino de Deus, que é paz, justiça, alegria no espírito, que é temor, que é fidelidade, que é honra, que é compromisso, que é dignidade, que é tudo aquilo que você já sabe, que está escrito na palavra, né? Que a gente vai sendo transformado de pouquinho em pouquinho. Quando você está naquele ambiente, o teu comportamento é outro. Aí o que acontece? As pessoas que viram você, vamos supor, você é um jovem e tua mãe te humilha. Você não vai responder sua mãe, você vai dizer assim, ok mãe, eu quero dizer para você que eu te perdoo. Eu quero dizer para você que eu te amo. Eu quero dizer para você que você é uma bênção na minha vida. Só que antes você xingava, você batia a porta, você puxava o teçado, você fazia tudo contrário. O que a sua mãe vai lá e vai dizer, esse menino está diferente, sim ou não? Esse menino, olha, eu continuo agindo assim com ele, mas ele é diferente. Então, amados, olha que tremendo, você vai ver que os hábitos novos, os valores do reino de Deus, eles vão fazer parte da sua vida. E daqui a pouco, essa pessoa que te humilhava tanto, maltratava você, tratava você com infidelidade, com injustiça, com tanta coisa ruim, daqui a pouco ela vai ficar constrangida de te tratar assim. E se ela não mudar,
O rei que habita na tua vida vai fazer algo para mostrar que você tem um dono. Quantos creem nisso? Aleluia! Então nós temos que nos sentir seguros, acolhidos no reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, amados, ele é isso, ele é uma prática. Amém? E se a gente foi, diga assim, se eu fui arrancado do império das trevas, eu preciso ter gratidão, fidelidade e honra ao rei que me resgatou. Aleluia! É maravilhoso isso. Por quê? Porque quando a gente tem essa consciência, nada vai tirar você dessa gratidão. Nada vai tirar você dessa aliança. Nada vai tirar você desse reino que agora é teu por herança. Amém? Agora vamos lá para Efésios 5:8. Efésios, capítulo 5, versículo 8. Quem achou pode ler. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Aleluia, olha só. Porque em outro tempo, quando você vivia lá no império, você era o quê? Trevas. Por que você era trevas? Porque você caminhava em trevas. O que um escravo tem? Ele é obrigado a fazer o que aquele governo que é de um império obriga ele a fazer. Lá em Romanos, você vai ler algo muito intrigante. Por quê? Porque quando você vivia nas obras da carne, a tua inclinação era carnal. Então, era obrigado, a carne ela te obrigava a cumprir as suas obras. E assim que o imperador o império vai te obrigar a cumprir as obras dele. E dentro das obras desse império, amados, tem tudo que não presta, tudo aquilo que a gente já conhece, né? Vícios, perdição, mortes, homicídios. Quando você vê tudo que acontece numa sociedade hoje, que nada tem a ver com a vontade de Deus, não é que é o governo de Deus sobre a vida dessas pessoas. Elas estão aprisionadas em um império. Elas estão cegas, elas estão escravas. Quantas pessoas já viram aqui ex-presidiários que já mataram, passaram tempos na cadeia, e quando sai, o que ele vai fazer? A mesma coisa. A mesma coisa. Pessoas saem da cadeia por roubo, ficaram presas, cumpriram uma pena ali judicial, mas quando elas saem, elas vão fazer o quê? A mesma coisa. Por quê? Porque elas são inclinadas por um governo maligno. Olha só. E por isso nós temos que entender que em outro tempo, diga assim, em outro tempo, eu estava em trevas. Mas agora eu estou na luz. Amém? O reino de Deus, amados, ele é luz. E por que ele é luz? Não é porque só ligou, não é uma luz física, mas é porque o teu interior, você que estava dormindo nas trevas, agora você vê a vida, você vê a justiça, você vê a vida que está proposta para você. Por que você é luz? Porque você recebeu a claridade de saber que você não é mais um escravo, agora você é filho. O reino de Deus, ele nos resgata para nos transformar, para nos levar de volta à origem. E a nossa origem em Deus é sermos filhos e não escravos. Mas muitos têm saudade de ser escravos, né? Saudade. E nós não podemos, amados, de maneira nenhuma, sentir saudades da vida escrava que o Senhor nos libertou. Então, a palavra aqui está dizendo, andai como filhos da luz. Ande sendo uma pessoa justa. Ande sendo uma pessoa fiel. Ande sendo uma pessoa digna. Ande sendo uma pessoa honrosa. Ande tendo uma palavra, se ensina ou não. Ande sendo uma pessoa prudente, sábia. Porque tudo isso faz parte da luz. Tudo isso está alinhado com a luz que Deus nos conduz em seu reino, através de seu Filho, para que nós possamos viver. Amém? Então, amados, no reino existe a cultura e a dimensão da herança. Diga assim, no reino de Deus, eu sou filho e herdeiro. Diga, no império das trevas, eu sou bastardo
e escravo. O que você escolhe ser? A escolha é sua. Porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Porque os escolhidos, eles caminham na luz. E Deus é injusto? Não. Hoje a salvação, ela tem critério para pessoas? Não, não tem. Qualquer pessoa pode ser salva. Contanto que ela reconheça que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus libertou ela, que Jesus está arrancando ela de um império e ela não pode mais viver nesse império. Por exemplo, hoje não há critério para alguém ser salvo. Digamos assim, você é rico ou é pobre? Só vai ser salvo quem é rico. Não existe isso. Qualquer pessoa pode ser salva. Qualquer pessoa, não é? A Bíblia diz ricos, pobres, escravos, livres. Não há distinção de nacionalidade, de cor, enfim, amados, não há limites, não há acepção de pessoas. Qualquer um pode receber a salvação. Mas, por isso que a palavra diz, muitos são chamados, poucos os escolhidos. E quem são os escolhidos? Aqueles que escolhem servir a Deus. Por quê? A escolha, amados, ela depende da nossa decisão. Diga assim, da minha decisão. Diga aí, na minha decisão, eu preciso romper para permanecer na liberdade. Muitos dizem assim, liberdade de fazer o que eu quero. Ser livre é mandar na minha vida. Não é não, amados, isso é escravidão. Sabe por quê? Porque a sua primeira queda, não vai ter ninguém para te levantar. Quando você cair, você vai ficar caído. Quando você estiver morto, ninguém vai se preocupar com você. Sabe o que é ser livre? É ter um pai, é ter uma identidade, é pertencer a Deus, é estar alicerçado nas promessas, é ter um que sempre é por nós. Ainda quando todos te rejeitem, ele é por você. Isso sim é ser livre, é ter segurança, é ter alegria, é ter força de dentro para fora. Muitos, a força deles é de fora, né? Só na força do braço. Mas e quando o braço cansa? E quando você cansa de lutar? Onde está a força? O Senhor, Ele é a nossa força. Ele é aquele que nos fortalece de dentro para fora. E quando a gente menos espera, nós temos ali a fortaleza que está nele. Amém? Aleluias? Vamos abrir a nossa Bíblia? Lucas 1:79. Lucas capítulo 1, versículo 79. Olha o que diz. Para iluminar os que estão assentados em... Para iluminar quem? E na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Está falando do ministério de Jesus, né? Então você vê, amados, que o Senhor, Ele literalmente quer nos direcionar, diga assim, direcionar os nossos pés para o caminho da paz. Amém? E quantas pessoas hoje precisam de paz? Você conhece hoje uma pessoa que precisa de paz? Tá aí, ó. Tem que pregar Jesus para ela. Precisa de paz. Amados, hoje o que mais tem é pessoas angustiadas, atribuladas, nervosas, desistidas, destruídas. Por quê? Porque falta paz. E paz não vende no supermercado. Não vende na drogaria. Você não pode ir numa drogaria e dizer assim, me dá um comprimido para me ter paz. Não existe. Não existe. Me dá um chá para me ter paz. Não existe isso. Né? Hoje, nós precisamos buscar a paz que excede todo entendimento. Por quê? Porque o Senhor, Ele, amado, Ele mesmo, Ele nos libertou, Ele nos arrancou desse império, para que nós possamos ter paz. No império só tem tribulação, desordem, ódio, rancor, pessoas nervosas, pessoas que não têm mais equilíbrio emocional, não têm mais equilíbrio social, pessoas desordeiras, pessoas que passam o pé nas outras. Quantos conhecem gente assim? Pessoas injustas, né? Pessoas que tratam as outras com disputa, rivalidade.
é assim que é a cultura do império. Você vê que um império, ele quer colocar todos um contra os outros. Por quê? Porque no império só pode sobreviver o mais forte. Os mais fracos morrem, são pisoteados. Os mais fracos não têm misericórdia, porque a misericórdia não é reconhecida no império. Misericórdia só tem no reino. Porque só um rei pode exercer misericórdia. E Jesus, ele é o rei desse reino. Amém? No império não. O imperador, você foi fraco para aquilo que ele te mandou fazer, ele vai lá e acaba de pisar na sua cabeça. Acaba de te destruir. Por quê? Porque no império, amados, não existe misericórdia, não existe paz. Por isso que você vê pessoas disputando, passando a perna nas outras, humilhando as outras, tratando as outras com disputa, puxando o tapete, sendo infiéis. Por quê? Porque vivem debaixo de um império. Né? No reino de Deus, não. Nós vemos o amor se preocupar. E como é que o amor se manifesta? Preocupação com os outros, corrigindo uns aos outros, porque o verdadeiro amor corrige. No império não, vê você errando, faz bem assim, ó. Pode continuar errando, porque daqui a pouco tu cai. É assim no império. Por isso que uma das coisas que nós precisamos ter quando nós somos transformados ou arrancados do império das trevas, é que nós precisamos ter um coração ensinável. Diga assim, ensinável. Nós precisamos ter um coração grato. Olha só, e amados, todos aqueles que querem te ensinar, você precisa aprender. Diga amém. Amém. Por quê? Porque quando alguém para te ensinar, essa pessoa te ama. Ela quer o teu bem. Ela quer que você cresça. Ela quer que você deixe a cultura da escravidão. Porque o que é que nos ensina? O que é que nos faz crescer? Diga assim, o ensino, a correção e a disciplina nos faz crescer. Amém, amados? E quando nós somos ensinados, a ignorância sai, o coração soberbo sai, o coração individualista sai, o coração ingrato sai. Por quê? Porque você começa a ver coisas maiores do que você, do que aquilo que você aprendeu. Porque no império você tem que ser autossuficiente, você tem que ser soberbo, você tem que mostrar força que você não tem. Você tem que mostrar que você é equilibrado, mas na verdade você não tem estrutura para nada. Olha só. Vocês estão conseguindo entender um pouquinho a diferença do império para o reino? Né? No reino não, a gente está quebrado. O Senhor nos refaz de novo. Nós somos como vaso na mão do oleiro. Então, quebrou, é reconstituído. Você não é descartado. Você é refeito de novo. E a palavra diz que enquanto a massa está na mão do oleiro, o que ele faz? Ele faz uma nova massa. Ele faz um novo jarro. Ele faz ali algo novo. Mas no império não, quebrou, é jogado fora para ser descartado. Então, amados, nós precisamos agradecer ao Senhor, porque Ele nos resgatou. E Ele não nos resgatou para nos humilhar, para nos deixar de lado. Ele nos resgatou para nos tratar como filhos, depois como herdeiros. Eu pergunto, alguém pode herdar algo sendo tão escravo? Não pode. Um herdeiro tem que ter a mentalidade do reino. Um herdeiro tem que ter a mentalidade do seu rei. Um herdeiro, ele tem que ser introduzido nesse reino e crescer para ser um defensor desse reino. Nenhum que herda algo, amados, vai pegar e vai jogar no lixo, dizer assim, opa, isso aqui é um lixo, isso aqui não serve. Por isso que no reino de Deus, nós somos trabalhados até chegarmos à estatura de governo, daquilo que nós podemos representar dentro do reino. Porque um menino não pode representar um reino. Quantos sabem disso? Não é verdade? Um menino, ele não vai ter noção daquilo que ele precisa fazer. Mas uma pessoa que cresceu, que ela tem conhecimento desse reino e que ela serve com gentileza, com fidelidade, com honra, com responsabilidade, ela sabe que ela precisa ser um representante, sim ou não? E todo representante, ele vai saber falar. Não faça isso porque nesse reino não é assim. Opa, nesse reino, essa cultura não serve.
Nesse reino, esse hábito não serve. Deu para entender? Mas no império das trevas, não. No império das trevas, quanto mais você se destrói, mais alguém que está à tua frente vai dizer, vem para cá, porque você precisa se destruir um pouquinho mais. Vem para cá, porque aqui o negócio tem que ser mais fundo. O negócio tem que ser mais embaixo. Ah, tu já chegou aqui? Calma que ainda tem um poço mais fundo para você chegar. Entendeu, amados? É assim. É assim no império. Começa a prestar atenção. Vocês são jovens que estão aqui essa noite. Começa a prestar atenção. Como é o convite dos teus amigos que são cegos espiritualmente? Começa a prestar atenção. Começa a observar como as pessoas que estão cegas, aprisionadas, como elas vão tratar você. E aí você vai ter essa diferença muito clara. Muito clara. Amém? E aí essa consciência, ela começa a nascer. E quando você sabe identificar, opa, isso aqui é do império das trevas. Não posso agir, não posso fazer, não posso praticar. Porque se eu agir e praticar, eu vou me assemelhar. E o reino que eu fui resgatado, ele vai começar a diminuir na minha vida. E quando, amados, o imperador vê obras na tua vida, o que ele faz? Ele chama outros, dizendo assim, vem, porque aqui tem uma brecha, pode entrar. E começa a destruir, porque esse que foi resgatado está abrindo mão do seu resgate, então a gente vai utilizar a vida dele. É bem assim, viu? Então você tem que vigiar. Diga assim, eu preciso vigiar. Vamos abrir em 2 Pedro 2,15. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15. Diz assim, os quais, deixando o caminho direito, erraram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão. O mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodaram com as suas concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro. Olha só. Então você vê que esse profeta Balaão, ele foi exatamente uma pessoa assim. Ele estava no caminho de Deus, praticando, estava ali, e ele começou a se corromper. Ele começou a abrir mão da verdade. Ele começou a abrir mão da justiça. E o que aconteceu com ele? Foi para o caminho da perdição. Então, amados, não pense que se você hoje foi resgatado para o reino de Deus, você não tem que fazer nada. Pelo contrário. Se tem uma arma que o império das trevas pratica e opera, é o engano. Diga assim, engano. E Satanás, como imperador, ele sabe muito bem usar essa arma. É a sua principal arma de guerra. É enganar, é fraudar, mentir, corromper. Se você abrir algum tipo de brecha para o engano de Satanás, saiba que você vai perder a sua posição no reino de Deus. Por quê? Porque quando nós fomos resgatados, você ganha uma posição, você ganha uma identidade de filho. E se você ganha uma identidade de filho, agora você se torna um herdeiro. Mas quando o império das trevas vê que você abriu mão da tua posição, ele vai te conduzir de maneira muito ali, amados, certa para a perdição. E o caminho certo da perdição é você andar no engano. E quando é que você vai para o engano? Quando você fecha os olhos para a justiça, para a disciplina, para a correção, para o conselho. Por quê? Porque Deus, amados, Ele nos trata como filhos. Diga assim, Deus me trata como filho. E eu te pergunto, tem algum filho que o pai não possa repreender? Tem algum filho? Eu não conheço nenhum pai que não repreenda um filho. Não conheço. Lá em Hebreus capítulo 10 vai falar sobre essa postura de Deus tratando seus filhos de maneira repreendendo eles.
Amados, e diz mais, se você não é corrigido, é porque você não é filho, você é um bastardo. Deu para entender? Então, se você é corrigido por Deus, sinta-se feliz, porque você é corrigido, porque você é filho. Romanos 6, 23, abra aí. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Esse texto é bem conhecido. O que diz? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque o salário do império é a morte. Quem é que manifesta, quem é que manipula o pecado do homem para a perdição? Satanás. Então, qual é o combustível do império das trevas? Diga assim, o pecado. E o que é que o pecado faz? Ele leva à morte. Porque muitas pessoas hoje se sentem mortas, vazias, sem sonhos, sem projeto, sem força. Porque elas estão mortas, elas estão debaixo desse governo. E quando a gente fala, o que é o reino de Deus? É o governo de Deus na sua vida. E o que é o império das trevas? É o governo de Satanás na sua vida, simplificando as duas coisas, né? É o governo de Satanás. De que maneira? Pelas obras do pecado. Como é que o império das trevas governa a sua vida? Pelas obras que você expressa. E como que o reino de Deus governa a nossa vida? Pelas obras que você expressa. Por quê? Porque, amados, ninguém manipula ninguém, ok? Deus não vai te pegar e te manipular. Você tem que se sujeitar. E qual o combustível do reino de Deus para que nós possamos ser direcionados? É a sua sujeição ao Senhor. Mas o império das trevas, ele vai manipular você de que maneira? Diga assim, através do pecado. E o que é que o pecado ele traz? A morte, ok? Aí você fala assim, mas eu não obedeço. Satanás não obedece. Na mentira, na prostituição, no engano, no adultério, no vício. Em tudo isso, amados, tem alguém te governando. Ah, não, isso aí não é verdade não. Ninguém me governa. Governa. É você que não sabe, mas governa. Hã? E aí, o salário desse governo é a morte. E quando a gente fala assim, mas morte como se eu estou vivo? A morte eterna. Porque eternamente você, amado, se você não estiver resgatado pelo reino de Deus, o que espera você é a morte eterna. Mas o dom gratuito do reino de Deus é o quê? Diga assim, a vida eterna. Aí você, mas como vida eterna? Eu não conheço esse negócio. Viver eternamente, a gente não vai morrer não. Quer dizer que se eu receber Jesus, eu nunca mais vou morrer? Você vai morrer na carne. Mas você vai ressuscitar também para a eternidade. Amém? E é essa vida eterna que o nome já diz, é eterna. Não tem pausa, é para sempre. Já parou para pensar nisso? Né? A vida eterna, como? É nessa vida? Essa vida é uma decisão para você decidir se você vai viver eternamente ou se você vai morrer eternamente. Então você tem esta vida para decidir quem vai governar você. Diga assim, quem vai me governar é o Senhor e o seu reino. Aleluia. Agora vamos aqui em Romanos 4:4, só voltar um pouquinho aí. Romanos 4:4. O que diz? Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Ok, vamos ler de novo, olha só. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ou seja, qual é a obra que você faz hoje? Qual é a obra que você faz hoje? Vai ser lhe imputado algo nas obras que você realiza hoje. E se essa obra que você realiza hoje, ela está relacionada a um reino, o reino tem uma dívida com você. Não vamos usar a palavra dívida, mas o reino tem um compromisso com você de te promover. Porque dívida no reino não existe. O Senhor já pagou todas. Ok? Não há dívidas no reino. Mas se você faz obras
segundo a carne ou segundo o império das trevas, haverá uma dívida imputada a você, que a gente acabou de ler. Qual é? A morte eterna. Ok? E aí vamos continuar lendo aqui no versículo 6. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a que Deus não imputa justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cuja maldade são perdoadas e cujo pecado são cobertos. Mas bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. E aqui você pode ler depois o restante. Aqui Paulo está dizendo assim: somente os que são da circuncisão vão ser imputados essa justiça? Não, sobre Abraão, porque Abraão foi o pai da fé. Então, aqui vai falar exatamente de uma graça que nos é dada gratuitamente. Mas quando nós recebemos essa graça, nós precisamos manifestar obras que são frutos dessa graça. Mas se você não manifesta obras do fruto dessa graça, você rejeitou ela. Por quê? Porque você anulou. Diga assim: a graça é de graça até você receber. Deu para entender? Quando é que a graça não deixa mais de ser graça? Que você tem que ter compromisso com ela. Quando você recebe. Recebeu? Entendeu? Vive por ela? Agora vá praticar e vá ser construtor de tudo que ela tem para que você construa sobre ela. Amém? Por quê? Porque eu recebi de graça, é a salvação, tá? A posição de herdeiros, você precisa construir no reino de Deus. Você recebeu a graça, agora não é mais te imputada a morte, nem as maldições, e nem a destituição que você caminhava por ela. Agora você é resgatado, transformado, tido como filho, posto em um ambiente, agora você precisa construir em cima dessa graça. Isso não depende mais de Jesus, depende de você. Diga amém. Amém. Aleluia. Por isso que aqui está dizendo assim: tudo aquilo que você pratica, ok? Vai ser te imputado algo. Então, se você pratica, se as tuas obras, a tua prática, ela está ligada a um governo, esse governo vai retribuir tudo aquilo que você pratica. Entendeu? Porque muitas vezes você praticava tudo errado lá no Império das Trevas, e aí quando você achava, agora está com tudo, agora eu vou usufruir, lá vem, tudo é tirado. Aí você fica igual um palhaço chupando dedo, né? Uai, cadê o que eu construí? A casa caiu, é ou não é? A casa caiu. E aí você rala, trabalha. Quando vai usufruir, cadê? Sumiu. Por quê? Porque o imperador já tirou, já quitou. Porque todas as obras de pecado, ela tem uma paga. E aí quando você menos espera, você acha que conquistou algo, lá está o débito de novo. Já foi creditado, amados, tudo. Entenda uma coisa, no Império das Trevas você não vai ter usufruto de nada. Pelo contrário, você vai ser usado, você vai ser rejeitado, você vai ser humilhado. E quando você achar que está construindo, tudo está sendo destruído. Porque nada se sustenta no Império das Trevas, a não ser as obras das trevas. Entendeu? No reino de Deus, não. Nós recebemos paz, alegria, justiça. E para a gente finalizar, vamos ler o último texto, Provérbios 11, 18. Tem muito mais aqui, mas nós vamos parar aqui, que tem bastante texto. Provérbios, capítulo 11, versículo 18. O que é que diz? O ímpio faz obra falsa, mas para o que semeia justiça, haverá galardão. Entendeu? Tudo relacionado às obras que você manifesta. Então, tudo que você manifesta, o governo que você manifesta, vai retribuir você. Por isso que é muito maravilhoso. Por exemplo, você diz bem assim: poxa, eu vou, me converti, estou no reino de Deus, sirvo a um rei, Jesus é o meu Senhor, eu preciso ser fiel a isso. Construa em cima disso. Você vai ver que no começo
Você vai sentir dificuldade porque você vai estar se desvencilhando de uma cultura maligna. Mas, à medida que você for se alinhando com os valores, a cultura do reino de Deus, você vai ver que você vai construindo um caminho. Daqui a pouco você deu passos, você construiu, você edificou, você se esforçou. E daqui a pouco, amados, as obras que você construiu, elas vão te deixar em um ambiente tão favorável, tão abençoado, que você não vai mais sentir nenhum peso, você só vai sentir alegria, você só vai sentir júbilo, você só vai sentir prazer da vida que você está construindo. Por isso que muitos dizem assim, no começo, não é? Quando é resgatado, vem para Jesus, dizem assim, mas é tão difícil. Por quê? Porque tuas emoções estavam acostumadas com o império das trevas. Se alguém te batia, você dava 2 tapas de volta. Era esse o teu hábito. Você não sabia ouvir. A pessoa te feria, você ia lá e feria ela o dobro. Olha só como o império das trevas treinou você, né? Um soldadinho bem treinado. Lá a força era super. Você não se cansava de ser mal. É ou não é? Não era assim? Era, amados. Se pisou em mim, eu vou lá e vou pisar 2 vezes. Não era assim? No reino de Deus, não. Falou mal de você, perdoa, olha só. Aí a tua emoção, ela não está acostumada com os valores do reino. Aí no começo você acha difícil. Mas depois, você treina e pratica e vai se tornar normal. Deu para entender? Como era lá no Império das Trevas? Quando alguém fazia, vamos supor, traía você. O que você fazia? Você ia lá e dizia assim, oi, eu quero aqui te dar um beijo porque você me traiu. Era assim? Nada. Você armava arapuca, fazia ciladas. Para quê? Para depois que a pessoa caísse, você chegava lá, ria na cara dela, cuspia na cara dela e dizia assim, pensa que me enganou, né? Não era assim, gente? Era. Aí quando você vem para o reino de Deus, se você é traído, que você quer voltar às práticas emocionais passadas, o que o reino de Deus diz? Perdoa 70 vezes 7. E no começo, mas isso é difícil, não consigo. Consegue. É só você praticar, treinar, até se tornar normal. E aí daqui a pouco, tudo isso vai virar prática na sua vida, vai virar uma maneira de viver. E não vai ser mais difícil. Aí quando as pessoas veem você, vai dizer bem assim, nossa, você é besta, hein? Não sou besta, eu sou filho. E no reino que eu represento, esse é o hábito de vida. E eu quero te ensinar a ser tão livre como eu sou. Amados, porque uma pessoa livre, ela não vive atribulada. Uma pessoa livre, ela não tem dificuldade de amar. Uma pessoa livre não tem dificuldade de manifestar misericórdia. Uma pessoa livre não tem dificuldade de se relacionar. Uma pessoa livre não tem dificuldade de fazer o bem. Deu para entender? Mas no império não. É aquela situação, a moeda de troca, né? Eu só vou fazer o bem se eu tiver interesse. Mas no reino de Deus não. Você tem que fazer o bem sem esperar nada em troca. Deu para entender? Então você vê que no reino de Deus é totalmente diferente do império das trevas. E no império das trevas você não vai ganhar nada, você só vai perder. No reino de Deus não, amados, nós vamos praticar até chegarmos a uma estatura para podermos governar não somente a nossa vida, mas tudo aquilo que o Senhor colocar na nossa mão, porque quando você está pronto para isso, você vai manifestar o governo de Deus na sua vida, em tudo aquilo que você fizer. Então, todos verão, não porque você vai só estar falando, mas porque você vai estar fazendo. Aleluia! Isso é maravilhoso. E aí nós seremos umas verdadeiras testemunhas daquele que nos chamou. E poderemos também governar com Ele tudo aquilo que Ele colocar em nossa mão. Amém? Que essa palavra possa edificar muito sua vida. Deus abençoe ricamente. Vamos ficar de pé agora e vamos orar? Aleluias.